falando, a religiosidade é um pecado. Você fica anos e anos dentro da igreja, mas você não crê para salvar a sua família. Você não crê para salvar. O que é um pecado também? Porque pessoas na sua família deixam de se converter por causa de você não crer. E por que às vezes a pessoa não crê? Umas porque esquece, outras não têm atenção quando vai na igreja. Você sabia que tem pessoa que às vezes vai na igreja, mas ela não está prestando atenção em nada que o pastor fala? É sério, gente, tadinho, isso não está prejudicando Deus, não prejudica o pastor, não prejudica a igreja, prejudica a própria pessoa, porque ela fica ali anos e anos na vida dela no mundo, tadinho. Que Jesus, ele não consegue entrar na pessoa. Jesus, ele é verbo, ele é palavra, ele só entra pelo ouvido. Quando eu dou atenção que é pregado, Jesus, ele está entrando dentro de mim. Mas se eu me fechar, o pastor está pregando, eu estou ali prestando atenção em outra coisa. Lá na igreja tinha uma pessoa. Oi, mãe, Deus abençoe, eu já vou terminar aqui, tá? Então, lá na igreja tinha uma pessoa, lá no pastor Mota, que todo mundo era abençoado dentro da pessoa. Todo mundo era abençoado dentro da pessoa. Aí, o que aconteceu? Um dia, o meu pastor estava pregando, gente, às vezes você tem que ver o que está acontecendo na sua vida. Às vezes o pastor está pregando uma coisa, você está lendo outra. Então, depois do culto, o cara foi lá na frente, pastor, Deus usou certinho o senhor para falar comigo. O meu pastor estava pregando uma coisa lá na frente, ele ficava lá atrás, lendo outra coisa na Bíblia que não tinha nada a ver. Poxa, gente, não tem como. Porque a palavra de Deus, ela não vem inspirada. Isso é um dom que Jesus dá aos pregadores para fazer você entender a palavra. Ela não vem explicada. Você está entendendo? E a fé vem por onde? Ele não ouvia, quer dizer, ele não ouvia, ele estava ali, mas ele estava prestando atenção em outra coisa. E isso é uma obra maligna, é o diabo que faz isso. Porque ele não quer que você ouça, ele não quer. Sim, irmão. Deus abençoe a paz. Eu vou orar por ela sim, tá? Eu vou mandar parabéns para ela também. Minha mãe pediu para eu orar por minha irmã. Eu já estou fazendo aniversário. Então, o que acontece? Ele não quer que você ouça. O diabo não quer nem que você ouça, nem que você entenda, nem que você pratique. Porque ele sabe que se você ouvir, se você entender, se você praticar, ele não vai conseguir parar mais você. Tudo que estava amarrado, atrasado, vai andar. Os que não queriam se converter da sua família, gente, vão ser as pessoas mais, aquelas que eram mais duras de coração, vai ser as pessoas mais convertidas. Você está entendendo? Daqui a pouco aquela pessoa cabeça dura que você achava que nunca ia se converter, você vai ver ela cantando louvor, lendo a Bíblia, a pessoa se converte. Porque você entendeu, você quebrantou o seu coração, você aceitou a palavra, agora você quer obedecer. Aí, um filho e uma filha obediente ganha tudo com Deus. Você entendeu? Agora o diabo vai fazer de tudo para você vir na igreja e você não concordar com o que o pastor está pregando. Isso também, às vezes eu evito de pregar isso aqui, porque as pessoas pensam que eu estou falando de mim. Gente, presta bem atenção. Eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Deus sabe que aqui eu não posso mentir. Falar nem aqui nem em lugar nenhum. Senhor Deus, somente no altar de Deus. Eu acredito que isso aqui é um lugar santo. Quando eu vim pregar aqui, meu pastor veio aqui e consagrou esse altar, gente. Eu vejo meu pastor como profeta de Deus. Deus já me deu vários sinais de que ele é um profeta de Deus. Deus já usou ele para fazer na minha vida, na vida de outras pessoas. Então esse altar aqui, ele consagrou a Deus antes de eu vir pregar aqui. Então eu acredito que isso aqui é um lugar santo. Isso não é lugar de mentira não, isso é lugar de verdade. Eu tenho dó das pessoas que pegam contra mim, ou contra qualquer pastor. Tadinha dessa pessoa, se ela soubesse o pecado que ela está fazendo, que a pessoa não enxerga, o diabo cega a pessoa. Mesmo tendo vários avisos
isso na Bíblia. Saul, os filhos de Saul morreu, Saul se suicidou, gente. Porque ele tinha uma birra com Davi. Davi nunca fez nada com ele. Mas sabe por que isso? O diabo, ele não conhece, ele não tem a revelação, mas ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Ele sabe o que está escrito. Quem tocou no ungido de Deus e ficou imune. Ele sabe que está escrito, acho que não sei se é Salmo 15, 50, ou Salmo 50, 15, um negócio assim. Está escrito lá: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, que são meus enviados. Você está entendendo? O Daniel, tentaram botar a mão do Daniel para jogar lá na cova do leão, tentaram prejudicar o Daniel. Pegaram aquele pessoal todinho que fez com ele, jogou ele e a família dele. A família entrou na fogueira também. A família de Saul morreu por causa da perseguição dele com Davi. A família do pessoal todinho de Daniel, que era contra o Daniel, morreu, até as crianças. Corá, Datã e Abirão, que se rebelou lá contra Moisés, tomou a birra de Moisés. Moisés está pensando que ele manda na gente, que Deus só fala com ele. Ele está pensando que ele é o cara, ele é o santarrão. Irmão, misericórdia. Morreu ele e toda a família, até as coisas deles. Tu já viu essa passagem? Até as coisas, manda pegar tudo, tenda dele, tudo que tiver dele. A terra abriu, engoliu todo mundo vivo. Miriam, que era irmã de Moisés, acho que ela não morreu porque Deus ainda deu uma folguinha, que era irmã de Moisés, mas ficou leprosa. Gente, a gente tem tanta aviso. Herodes foi comido de bicho, eu persegui os discípulos. Você entendeu? Eu estou falando, não estou falando só porque, não. Eu sei que Deus sabe que eu não estou sendo hipócrita, porque Ele sabe que eu oro a Ele. Às vezes eu oro a Deus, eu quase choro. O Senhor tem misericórdia dessas pessoas que pegam contra mim, contra os pastores. Eles não sabem o que está fazendo. O Senhor é misericordioso. Não olha para isso, não. Tem misericórdia, perdoa. Porque só a pessoa não vê que a vida dela está travada. Não anda, nada acontece, mas por quê? Aquela birra que aquela pessoa tem com aquele pastor, com aquela pastora. Tudo que é pastor abre a boca, acha que está errado. Então tá bom, você que está certo, não vai, ué. Ninguém vai te forçar a fazer o que o pastor está falando. Está entendendo? Se está errado o que ele está falando, você tem que olhar a vida do pastor, você tem que olhar a sua. Só isso, tá? Se o pastor está errado, já era para ter acabado o ministério dele, já era para ter destruído a família dele. O pastor não era para estar expulsando o demônio, não era para ter pessoa curada. Está pregando tudo errado. Você acha que o pastor não paga um preço se ele pregar errado? Sabe o que acontecia com os profetas antigamente, quando eles pregavam alguma coisa que Deus não mandou? Vamos ver. Tem pessoas estudiosas da Bíblia aí. Quem sabe o que acontecia com os profetas? Quando ele falava coisas que não eram recado de Deus. Quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém. O profeta morria com a pedrada. Se ele falasse uma coisa que não era de Deus, ele morria. E Deus desmascarava, tá? Tem um profeta, um falso profeta lá que tentou profetizar errado para o povo. O Jeremias, foi Jeremias, não foi? Foi Jeremias que foi lá falar uma profecia. Lá veio o profeta querer falar tudo errado. Deus não é um profeta, o profeta não morreu feio. Porque Deus não vai deixar ficar enganando o povo dele toda a vida, não, gente. O pastor, lá no livro de Apocalipse, está escrito o seguinte: aquele que tirar ou colocar alguma coisa nas escrituras, ele vai perder a sua parte na árvore da vida. Então o pastor e a pastora que ficar pregando aquilo não tem nada a ver, enganando o povo, eles vão perder a salvação dele. E outra coisa, não pensa, mas pastor, o que mais tem por aí é pastor enganando o povo e está bem. Está bem? Tem certeza que está bem? Você já viu a família deles como é que está? Já viu a vida deles como é que está? Procura vasculhar direitinho para vocês estão bem mesmo. Estão cheios de problema. Então, às vezes o diabo cega a pessoa. Quem acende a luz é o primeiro a ser iluminado.
Você tem que ver essa pessoa que prega para você. Olha para a vida da pessoa, pessoal. Você tem que ver Jesus na vida daquela pessoa. Não é você ficar procurando perfeição, não, tá? A gente só vive procurando defeito. Não, estou falando, como é que é a família do pastor? Como é que é a pastora? Deus sustenta. É igual meu pastor, poxa, eu fico olhando a vida dele assim, o que ele já passou, Deus mantendo ele ali de pé, sustenta ele, sustenta a família dele, como Deus abençoa ele, Deus está com ele. Você não está entendendo? Pessoas são curadas, outras são libertas, como eu fui. Então Deus está com ele. A palavra de Deus diz que se a obra não for de Deus, vai se desfazer rápido. Entendeu? Agora, se for de Deus, ele prometeu lá para o pastor, para o anjo da igreja: eu colocarei diante de ti uma porta, eu abrirei. E ninguém vai poder fechar essa porta, porque quem abriu foi Deus. Então, pessoal, mesmo a gente vendo que o homem é de Deus, a mulher é de Deus, a gente insiste em pecar contra aquela pessoa. Não faz isso não, irmão. A pior coisa que tem é você pecar contra uma pessoa que é de Deus. Não estou falando só de mim, não. Estou falando de qualquer pessoa. Você arruma um problema na sua vida. Porque você, querendo você ou não, você se virou contra Deus. Gente, é a Bíblia. Jesus falou: quem me ouve, quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E ele falou, né? Aquele que der nem que seja um pouco mal, a um desse pequenino, a mim me fizeste. Aquele que fizer mal, você também está falando com Deus. Aí vem o sofrimento, vem a batalha. Então tem gente que vem para a igreja, mas o coração da pessoa ainda, desculpa falar, ainda é contaminado. A pessoa senta ali, não é nada a ver, ela vai começar o pastor de novo, porque ela não entende que tem um espírito nela, que faz ela rejeitar a palavra. E quando você rejeita a palavra, você está rejeitando Jesus, porque Ele é o verbo, você está rejeitando o Filho. E se você rejeitar o Filho, você está rejeitando o Pai. Isso também está escrito na Bíblia: o que vos ouve, a mim me ouve. O que me rejeita, a mim me rejeita. E o que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Se eu rejeitar Deus, acabou. Quem vai me ajudar? Então, o primeiro passo de tudo é ter que aceitar o que Deus fala. Tem gente que não aceita, não presta atenção, não nem aí o que Deus está falando. Gente, escuta o que eu estou te falando, porque eu tenho experiência com Deus. Deus é misericordioso. Ele vai te avisando, te avisando, te avisando. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está te dando chance, que Ele quer te salvar. Ele quer te salvar e quer salvar a sua família. Que a palavra de Deus diz o seguinte: que é a vontade de Deus que todos os homens se salvem. Aí Deus está vendo às vezes a pessoa no pecado, Ele vai usando o pastor, vai usando o outro, vai usando, usa até uma criança dentro de casa. Aí Yasmin era bebezinha, pequenininha assim. Aí naquela época eu estava na igreja, estava há pouco tempo na igreja, estava um tempinho que eu estava há pouco tempo. E às vezes me batia assim, sei lá, o diabo tentava me segurar, porque a pessoa, presta atenção, quando você não vai para a igreja, não vou para a igreja hoje não, isso é um demônio, tá? Não é você. Não é eu sim, não é você. Você está sendo teleguiado ainda por um espírito. Você tem que chegar ao ponto que o diabo não te domina mais, pessoal. Quem te domina é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem que ser mais forte na tua vida do que o diabo. Porque o Espírito Santo sempre vai falar para você: vai para o culto, ora. E o demônio: não vai hoje não, está muito calor, está muito frio, tudo para tu perder a tua bênção. Quer ver? Sexta-feira, quem veio aqui pegou a mão que eu consagrei. Eu levei aquele pano lá no alto do monte. E eu pedi a Deus: Deus, o Senhor vai botar um poder aqui que vai libertar de todo tipo de mal. O diabo sabe que Deus botou o poder naquela mão. E muita gente ele não deixou vir na igreja buscar a mão. Não vai. Você não vai lá. Não quero você com mãozinha nenhuma. E o pessoal obedeceu. Porque o diabo sabe que o poder de Deus está ali, que isso não é uma brincadeira. Se você levasse a mão, mal ia sair da tua vida, da tua casa. Assim que a mão entrasse lá, a unção já está ali. Como ele não quer
quer sair de lá, porque lembra do endemoniado gadareno? Que Jesus mandou ele sair, ele, deixa-nos que entre naqueles porcos, porque eles queriam ficar naquela província, eles não querem sair dali, ele não quer sair da tua casa, seu casamento, a sua prosperidade, ele não quer sair de lá. Então ele botou o que na tua cabeça? Não vai hoje não, só não pegar não. E você obedeceu. Está vendo como ele perde bênção? Perde bênção, gente. Aí depois que a história me engana, mas aí se obedeceu porque não devia. Entendeu? Nada. Quantas vezes meu pastor faz às vezes campanha, teve um sal que ele fez lá, uma campanha um tempo desse atrás, não sei se vocês viram ele anunciando lá no Face. Um sal que ele preparou lá, que ele entregou. Ele sempre entrega, mas tem um que ele foi pouco tempo, que ele falou, gente, eu estou consagrando esse sal. Pergunta a ela se lá em casa não tem o sal. Não tem o sal lá? Tem o sal lá, irmão. Peguei o sal, a Verônica me deu, a filha dele, tanto assim de sal, trouxe, joguei no meu portão, joguei aqui na igreja, joguei lá em casa, mas tem sal lá. Eu não perco tempo não, gente, eu quero vencer. Entendeu? A pessoa não, o pastor já fez a parte, Deus já fez a parte dele, botou uma unção no pano. O pastor fez a parte dele, que foi lá no monte apresentar a Deus. Você não quer fazer a sua, quer ir na igreja pegar, então fazer o quê? Deus não pode fazer tudo. Ainda não existe, né, negócio de mãozinha Sedex. Não, entrega lá em casa. Não é assim, irmão. Você tem que se esforçar. Lembra o que Deus falou para Josué? Esforça-te e tenha bom ânimo, irmão. Se você não for esforçar, você não salva a sua família. Você vai ficar sofrendo toda a vida, a família junto. Pior do que isso, é Deus me livre, guarde, acontece alguma coisa, você não sabe o que é o Hades não está. Você ama o seu parente, não deixa ele para lá, não, pessoal, luta. É triste o Hades não tem mais saída não. Depois que a pessoa morrer, não adianta você orar mais por ela, não. Ah, eu vou morrer, eu vou orar pelo Bernardino que já morreu. Não adianta você orar pelo Bernardino que já morreu. O que tinha que ser feito, já fez. Se foi salvo, foi. Se não foi, já era. Não adianta você fazer mais nada. Entendeu? Então não perca o tempo. Então isso aí, você tem que ver quem fala com você. Eu fiquei pensando, falei, engraçado, né? Lá, consagrei, Deus viu, Deus sabia que a unção estava ali, o diabo também sabia. Tu acha que ele ia deixar todo mundo vir para a igreja pegar a mão? Não ia. Então você vê que ele ainda engambela você. Ele ainda consegue engambelar a pessoa, entendeu? E você tem que chegar a um ponto de não ser mais engambelado. Não, agora quem me dirige é o Espírito Santo. Não vai não, eu vou. Em nome de Deus. Mas você não pode, posso, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você quer vencer, você vai para cima, pessoal. Você não é aquela pessoa desanimada, quer saber? Não quero mais saber de igreja, não vou mais para a igreja porque para mim não está dando certo. Você vai para onde? Você já parou para pensar isso? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer mais saber de Jesus? Só tem dois caminhos, ou o céu ou o Hades, ou a vida ou a morte, ou a salvação ou a perdição. E você falar que não quer saber mais de Jesus, não quer saber mais de igreja, é a mesma coisa que você escolher. Quer saber? Deixa ele pro Hades. É isso mesmo que você quer com a sua família? Pastora, não é isso que eu quero não. Então luta, porque para entrar no céu tem que lutar. Ele disse, os que vencerem darão a coroa da vida. Parar, você não vai conseguir subir, não entrar no céu não. Sinto muito, você em casa, pensando na morte da bezerra, você não vai conseguir entrar no céu. Por isso que a Bíblia diz que a força se apodera do reino de Deus, né? É lutando. Você está entendendo? Então, vamos dar um pulinho lá. É isso que tem que ser feito. Tem que ter cuidado com não deixar o diabo ficar engambelando você. Você tem que pedir força a Deus. Senhor, me dá força para mim ir para a igreja, força para fazer o certo. Glória a Deus. É isso. É igual eu. Eu já contei aqui várias vezes que às vezes você vem para a igreja, pastor, eu quero saber por que tem coisa que está dando errado na minha vida. Mas Deus está falando, pessoal, só cabe você aceitar. Uma vez, sabe o que aconteceu comigo? Eu estou lá no Pastor Mota, para fazer, eu estou andando com Jesus, né?
Já tem mais ou menos 13 anos. E eu, quando entrei lá, eu vivi uma vida, vou te falar, não, que vida apertada que eu vivia. Você vendeu o almoço para comprar janta. E eu, através do conhecimento da palavra, eu aprendi a devolver a Deus o que é de Deus. E aí eu comecei a dizimar. Meu dízimo era 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, porque eu não tinha mais do que isso. Era o que eu tinha. 10 centavos, eu ganhava R$1. Mas eu comecei a ser fiel a Deus. E eu fiquei, pessoal, preste atenção, 13 anos que eu sou dizimista. Pastor, você é dizimista? Com certeza, fiel. Eu não dizimo por causa da igreja, por causa do meu pastor, por causa de você, não, irmão. Pelo amor de Deus, eu sou grata por tudo que Deus fez na minha vida. Eu sou obediente, eu sei que dízimo é o mandamento de Deus. Isso pode travar minhas bênçãos, está amarrado no nome de Jesus. Então, o que aconteceu? 13 anos que eu comecei a dizimar. Tem 13 anos que eu comecei a dizimar. Mas teve um dia que chegou uma amiga minha, que eu fui no monte. Ela falou assim: pastor, eu posso ir no monte com você? Ela estava passando um sério problema com o marido dela. E ela: posso ir no monte com a senhora? Eu falei: pode, fica à vontade, vamos embora. A gente foi. Quando a gente desceu do monte, estava de noitinha. E eu fiquei. Ela não tinha dia da passagem, ela morava longe. E eu, com dó dela, o que eu fiz? Eu não tinha um centavo, meu não. O único dinheiro que eu tinha era do dízimo. Aí o que eu fiz? Tadinha dela, a menina vai a pé, tal. Eu peguei o dinheiro do dízimo e dei para a passagem dela. Irmão, presta bem atenção. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Ele é justiça, pessoal. O que Deus está falando não muda. Poxa, eu não tinha feito nada com Deus. Eu estava bem, tinha vindo do monte cheio de Espírito Santo, estava em comunhão com Deus. Nem, não estava em pecado, só que eu fui tirar o dinheiro do dia. Para que eu fiz isso? A minha vida. Pensa por tudo que virou de cabeça para baixo. Mas Deus não faz isso não, irmão. Deuteronômio 8 está escrito assim: põe no teu coração que como o pai castiga o teu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e obedece os meus mandamentos. Às vezes Deus te dá uma repreensão. Não estou falando só verbalmente não, tá? Ele deixa o negócio pegar para o teu lado, que é para você sentir que você está fazendo errado, que eu ouvi, você não ouve. Quando você não ouve, ele deixa você um diazinho na mão do inimigo. Vai lá, ó, o capeta, mexe aí com ela aí. Ela vê o que é a diferença entre eu e você. O Jó aconteceu isso, né? O Jó estava lá, sereno, tranquilo, feliz da vida com Deus. Veio o diabo, botou a vida dele de cabeça para baixo. Não é Deus que faz, não, o demônio. Mas Deus só autorizou. Deus só autorizou. Irmão, para que eu fui fazer isso? As coisas virou tudo de cabeça para baixo. Começou tudo da errada. A gente vai ler sobre isso daqui a pouco. E aí eu procurei orando a Deus: Deus me ajuda, Deus é tão bom que Ele usa alguém para falar com você, irmão. E eu orando a Deus, querendo entender o que houve. Eu também nem imaginava que era por causa disso. Eu fiz, mas, sabe, para mim, eu não tinha aquela noção que aquilo ali era uma coisa santa, que não era para ter feito isso. Aí, deu tudo errado e tal. Depois eu fui ouvir a palavra. O meu pastor, que não sabia de nada, pregou justamente sobre isso. Irmão, eu lembro disso até hoje. Eu vi na live, era meia-noite e pouco, quase 1h da manhã. Eu estava em casa, uma tosse, igual tosse de cachorro. Já tinha orado, já tinha jejuado, minha vida toda de cabeça para baixo. Eu fui ouvir a live que o meu pastor pregou no celularzinho, todo rachado. E aí o meu pastor pregando, ele falou: irmão, você é doido quando você mexe numa coisa que é de Deus.
Você mexer no dízimo do Senhor, isso é uma coisa santa. Ah, meu Deus. Na hora. Então é isso. Rapidinho que eu me aviso. Eu lembrei certinho do que eu fiz. Mas, meu Deus, então foi isso que eu fiz. Foi aquele dinheiro que eu tirei para dar para aquela menina. Porque Jesus mandou você, tudo bem que a menina era legalzinha, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele tem que ser único e exclusivo na sua vida. Você não pode botar ninguém na frente de Deus. Aquilo ali não era meu, era dele. E eu mexi numa coisa santa de Deus. Eu tive problema. Aí o que aconteceu? Eu fiz uma oração, porque também a oração não pode ser da boca para fora, não. Ah, Senhor, meu Deus, me perdoa. Não, você tem que estar decidida a mudar, gente. Eu fiz uma oração a Deus, falei, Senhor, me perdoa isso que eu fiz. Eu não era para ter mexido no dízimo do Senhor. E outra coisa, me purifica disso aí. Nunca mais deixa eu fazer isso. Irmão, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Nunca mais eu fiz isso. Em 13 anos, só mexi uma vez, nunca mais. Nunca mais. Já tive assim, sem ter dinheiro para comprar pão para as crianças e o dízimo ali, mas eu não mexi mais. Daqui a pouco Deus proveu. Acho que foi até um teste, né? Foi um teste, Deus falou, vamos ver se ela vai mexer de novo. Porque Deus testa, gente, mas vamos ver se ela vai mexer de novo. Ele ensina você e fica esperando para ver se você aprendeu. Vamos ver o que ela vai fazer, se ela vai mexer de novo, se dessa vez ela aprendeu. Mas ele viu que eu aprendi, que Deus me livre a mexer no que é de Deus. Então, tem coisas que dá problema na nossa vida. Desculpa falar, a culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo, não defendendo o diabo, mas é nossa. Que a gente insiste naquilo que está errado. Deus falou que está errado, a gente está insistindo. Você entendeu? Aí hoje em dia, eu, particularmente eu tenho na minha mente o seguinte, que aquilo ali é santo. Eu separo aquilo ali, entrego para o pastor, olha, o Senhor está aqui, ó. Fidelidade do Senhor, estou entregando e tal, pertence ao Senhor. E Deus me livre de brincar com as coisas de Deus, gente. Eu brinco com qualquer coisa, eu sou muito brincalhona. Talvez aqui na igreja, nem tanto, mas em casa eu não vou te falar, não. Tem hora que até de madrugada, às vezes dá vontade de acordar a menina para brincar, mas ela está dormindo, não posso. Entendeu? Mas com as coisas de Deus, eu não posso brincar, gente. Tem que ser sério com as coisas de Deus. Você entendeu? Então você não pode deixar o maligno ficar te enganando. Não ficar te enganando, tem como. Você vai ficar esperando mudar, mas para mudar eu tenho que me enquadrar no que Deus está falando, não tem jeito. Pastora, e essas coisas tem jeito? Tem. Arrependimento e mudança. Sabe o que eu fiz? Daquele dia para cá, voltei a tirar o dízimo direitinho e nunca mais eu mexi no dízimo, me consertei. Não faço mais isso. Foi mal para mim, foi ruim para mim e para minha família. É conserto, pessoal. Espera aí, vou pedir perdão a Deus, mas também não vou fazer mais. Você pede força a Deus para não fazer mais. Mas tem gente que não é assim, tem gente que fica insistindo no erro. A pessoa já se deu mal, sabe que o troço está engasgado, sabe que a vida não anda, mas a pessoa não se conserta, ela não muda. Tem que haver uma mudança em nós para haver uma mudança na nossa vida, na nossa família. Você espera de Deus um milagre, uma mudança. E Ele espera de você um arrependimento, uma mudança também. E você aceite o que Ele está falando como seu pai e obedeça a Ele. Você está entendendo? Eu lá em casa me ensino, a Arminha dizimista, a Natasha dizimista, a turma toda já entregando a Deus que é de Deus. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Não tem nada que está errado. Então, lá no livro de Mateus, Mateus 13, versículo 19. Glória a Deus. Quem achou aí? Ninguém, né? Acabei de falar. Poxa, eu já estou rápido assim. Nem no Google é rápido assim, né? Não, tem hora que ele entende tudo errado. Ele pergunta uma coisa e ele bota outra, não tem nada a ver.
escrito aí, preste bem atenção aí, pessoal. Ouvindo alguém a palavra do rei, né? Ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo, quer dizer, você ouviu, mas não entendeu nada. Pastor, como é que eu sei que eu ouvi e não entendi? Se você não entender, você não vai botar em prática. Você está entendendo? Se ouviu, mas não entendeu nada, você não vai colocar em prática. Você só vai colocar em prática se você entender. Se não entender, vai ser como se você não tivesse ouvido. Você vai sair dali e vai esquecer. Ele está dizendo, ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo, quer dizer, você ouviu, mas não entendeu nada, né? Você ouviu, mas não entendeu nada. Ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo, vem o maligno. E o que ele faz, pessoal? Ele arrebata o que foi semeado no seu coração. Ele tira aquilo que Deus botou. Ele arrebata o que foi semeado no seu coração. Ele tira aquilo que Deus colocou. Para você não dar fruto, para a sua vida não mudar, para as coisas não mudar. Você entendeu? É mais ou menos assim. Vamos supor assim, vamos botar um exemplo da Zuzu, que é o monte de planta. Vamos supor que ela tem um jardim de planta, ela pega um jardim de planta aqui da igreja e planta uma sementinha. Lá embaixo da terra, tampa, fecha e vai ali e rega. Aí vem alguém aqui de noite, caraca, essa sementinha aqui que eu vi a Zuzu plantando, né? É certinha a planta que eu quero. Ela vai lá, descarta, tira a sementinha e ajeita no lugar. Aí Zuzu vem no outro dia, rega. No outro dia, rega. No outro dia, a semente nunca nasce. Ela vai ficar esperando aquela semente nascer toda a vida. Porque já tiraram a semente. Assim é o maligno. Se você ouvir e não entender, ele vai tirar essa palavra do seu coração. Você vai ficar esperando o milagre acontecer toda a vida. Mas ele já tirou a palavra de você. Se o milagre vai acontecer, precisa a palavra estar em você. Como assim? Isso está escrito no livro de João. Se estiverdes em mim, quem é? Jesus, é a palavra. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, quer dizer, você tem que estar em Jesus e a palavra dele em você. Pedireis qualquer coisa e será feita. E se não tiver, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Por isso o diabo tira. Sem Jesus, sem a palavra, eles não vão conseguir mesmo. Eles vão lá e roubam do seu coração. Você não entendeu nada mesmo. Aí você vai ficar esperando o milagre toda a vida. Daqui a pouco Jesus já está irritado, não é possível, gente. 3 meses que eu plantei essa semente, não é possível. Já era para ter mais sido isso. Aí Jesus descava tudo, cadê a semente? Sumiu. Aí fica toda a vida esperando. Foi tirada dali. Vocês estão entendendo sim ou não? O diabo, gente, você não sabe com que está lidando. O diabo é perigoso, mas não. Mas ele é sagaz. A própria Bíblia diz isso. Ele é astuto. Ele é astuto. Ele sabe como derrubar uma pessoa. Se você não estiver firme na palavra, ele atropela. Ele atropela ele. Quantas pessoas ficou de pé firme por Deus? Quantos também caíram por causa do diabo? Salomão, Saulo, Corá, Natan e Abirão, Judas, Herodes e outros. Quantos caíram também? Porque o diabo, ele derrubou Salomão, o homem mais sábio, um dos reis mais sábios que teve. Sansão, isso tudo foi derrubado, tudo era homem de Deus, tá? O Sansão, ele tinha um poder que Deus deu a ele tão grande que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ninguém conseguia segurar o Sansão. O diabo derrubou ele.
Como que ele derrubou a força? Estratégia. Estratégia. Se você não conhecer as estratégias do diabo, você vai ficar toda hora caindo. Toda hora caindo. Toda hora. Você está bem se abençoado, ele vai lá e dá um tropeço e cai. Está pertinho da tua bênção chegar, ele usa alguém para me falar mal de você. Você cai. Seu filho está um passo de se converter, ele vai e joga você contra alguém dentro da igreja. Tá? Você tomar uma birra de alguém na igreja, fora da igreja. Ele está vendo que Jesus está começando a entrar em você. Ele vai tirar a tua atenção dentro da igreja, você não prestar atenção na palavra. Ele vai lá arrumar um jeito, gente. Está entendendo? Ele está vendo que você está começando a se converter com a palavra, que é coisa grande que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai tentar jogar você contra o pastor, como anjo da igreja. Vai tentar você deixar de dizimar, vai tentar fazer você tomar birra com o teu vizinho, ele vai tentar fazer você pecar de algum jeito. Ele é astuto, ele é sagaz, ele usa as artimanhas dele. Tenta fazer você parar de orar. Lembra o que ele fez com Daniel? Tenta você com um relacionamento que não é de Deus, igual ele fez com Dalila e Sansão. Tenta fazer o cara olhar para outra mulher na rua, a mulher olhar para o cara, se meter com pornografia, alguma coisa ele vai querer te prender. Ruim de tudo, ele vai fazer o cara maltratar a mulher todo dia. A oração do homem que maltrata a mulher não sobe. A Bíblia diz: vós, marido, não vos irriteis contra a vossa mulher. Entendeu? Se não conseguir derrubar o homem, ele vai ficar a mulher e vai fazer a mulher ser rebelde com o marido. Porque a Bíblia diz que é para a mulher ser submissa ao marido. Se não conseguir fazer os pais amaldiçoar os filhos, ele vai fazer os filhos ser rebeldes com os pais. Porque tudo isso é pecado. Ou você está pensando que pecado é só ter medo de marcha? Não é, né? Isso tudo é pecado. Você entendeu? Sim ou não? É isso. Ele vai, gente, eu estou falando para você que às vezes a pessoa deve olhar, eu sei lá, Miriam olhou para Moisés. Moisés está pensando que Deus só fala com ele, que ele é santarão. Às vezes ele pensa que a pessoa, pastor, para mim, só ela que é santa. Não é isso, não. Eu sei quantas vezes eu já caí. Quantas rasteiras o diabo já me enganou, já me derrubou várias vezes. Aí você vai ficando esperto. Se tu cair, levantar, você vai conhecendo as armadilhas dele. Os ataques, o que ele usa. Você está entendendo? As artimanhas dele, você vai conhecendo tudo isso. Só que se você for uma pessoa inteligente, sábia, que você se ama, que você ama a sua família, sabe o que você vai fazer? Eu não vou cair mais aqui. Eu oro, eu jejuo, eu pedir força a Deus, mas não caio mais nesse buraco, porque eu não deixo mais, eu não quero mais saber desse pecado. Você vai lutar com aquilo ali e você não ficar sofrendo. Você está entendendo? Eu, quando ia para a igreja, presta bem atenção, eu tinha a Yasmin era bebezinha. E às vezes tinha outras criancinhas lá dentro da igreja. Aí eu, para a Yasmin se distrair, eu deixava ela brincando com as outras criancinhas. Tadinha, criança não tem maldade, né? Não tem juízo. Aí as crianças sentavam assim perto de mim da cadeira, irmão, mas era uma confusão de criança, eu não conseguia prestar atenção na palavra. Você entendeu? Aí sabe o que eu passava a fazer? Eu levantava, não era ignorância não, e a minha ela era pesadinha quando ela era bebê. E eu pegava, naquela época eu já era obreira, e mesmo antes de eu ser obreira eu fazia isso. Eu pegava a Yasmin no colo, eu vinha, ficava em pé perto do altar. As criancinhas vinham, deixa a Yasmin brincar. Agora a tia não pode deixar não. Por quê? Eu ficava o culto todinho com a Yasmin no colo, só para me prestar atenção na palavra. Porque se você não vigiar, tudo vai tirar a sua atenção, que você não ouvia falar, você não está entendendo que são os filhos. E a sua casa vai continuar presa na mão do diabo, porque você não ouve. Você está entendendo? E o meu pastor
pastor, uma vez, até ele reparou isso. Quando eu sentava, eu não estou falando mal das crianças, não, gente. Criança é uma benção. Mas vinha aquele montão de criança. E eu não conseguia prestar atenção. E aí eu até falei uma vez para o pastor, é uma luta para me ouvir a palavra. O pastor, eu já reparei também. Eu pegava a vinha, ficava em pé. Não sei se Natasha lembra disso. Tu lembra? Que às vezes eu deixava as criancinhas vinham, não, deixa ela brincar. Agora não, tia, agora não. Eu ficava em pé com ela no colo, doendo nas costas. Mas eu queria ouvir a palavra. Porque eu entendia que a minha vida, a minha bênção dependia de eu ouvir aquilo ali. Você entendeu? Por isso que eu estou falando, se você não prestar atenção na palavra, o diabo vai roubar a palavra de você. E ele sabendo disso, ele faz a aranha ficar passando para lá e para cá na tua frente, e você está olhando para a aranha. A palavra está indo embora. Depois que acabar a palavra, a aranha vai embora, o diabo sai da aranha, não se viu. Ué, não entrou na serpente, irmão? Que exagero nada. Eu sei que o diabo já fez quando eu não ouvia a palavra. Ele apontava quando eu não ouvia, mas eu tenho que ouvir. Por causa disso aqui que ele está falando. Você está entendendo? Ele está falando. Por isso já é uma armadilha do diabo. Você já tem que ficar atento. Peraí, o diabo sempre vai tentar me impedir de ouvir e de orar. Eu não posso cair na pressa. Entendeu? Você pede força a Deus e não cai mais. Dá sono. Eu, às vezes, quando ouvir a live do meu pastor em casa, eu evito até de ouvir deitado. Tu viu? Foi antes de ontem que eu fui ouvir lá, estava lá no teu quarto, Natasha, que eu te pedi o celular para me terminar de ouvir. Sabe por que eu te pedi o seu celular? Porque eu deitei e estava ouvindo para dormir. Fui embora. Eu estava legalzinho, no meio da palavra para ela dormir, cochilei. Quando eu acordei, meu celular descarregou. Chega, estava quente, o pastor lá falou. Aí eu peguei lá, eu falei, Natasha, presta teu celular. Eu vou terminar de ouvir a palavra. E terminei. Dei o olho. Falei, não. Começar na onde eu parei, eu ouvi de ouvir e ouvi. Entendeu? O diabo sempre vai tentar de ouvir e de orar. Ele não quer que você vença, pessoal. Você tem que ser esperto, pessoal. Chega de apunhar. Entendeu? Ah, mas se fosse você não ia para a igreja, não. Esse negócio de pastor, de dízimo é coisa de ladrão, tá? Então deixa eu me roubar, não tem problema não. Deus vai me dar de volta. Irmão, você tem que ser sério com Deus. Você está entendendo? É isso. Agora eu fico nessa aí, eu fico toda a vida sofrendo, eu esperando, Deus esperando, eu esperando, Deus esperando, eu esperando, Deus esperando mudar. Não dá, né? Então ele disse aqui, ouvindo alguém a palavra do rei e não entendendo, veio o maligno arrebato que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado pelo caminho. Vamos agora, pessoal, lá no livro de Gênesis, rapidinho. Aqui é rápido para a gente terminar por cada hora. Aleluia, glória a Deus. A gente temos que acertar aí, presta atenção, pessoal. A gente temos que acertar e nós vamos acertar. Né? Se a igreja todinha começar a orar por mim, a gente acerta. Pastora, por quê? Porque que nem eu estava falando, pessoal, presta bem atenção. Isso aqui é a minha vida. Eu estou satisfeita de pregar o evangelho. Não estou reclamando, não. Mas olha, eu faço reunião aqui terça, quarta, sexta e domingo. São 2 reuniões por dia, né? Então são 2, 4, 5, 6, 7, 8 reuniões por semana que eu faço. 8 reuniões por semana. Agora eu e Natasha estamos fazendo podcast. Inclusive amanhã tem podcast, corte, vai ser às 7 horas da noite. Está na live lá no Face, tá, gente? Nós estamos transmitindo pelo Face. Estamos fazendo podcast. Quinta-feira eu faço programa da rádio. Fora isso, uma pastora e um pastor tem que estar atendendo o povo. Visita para fazer. Tem que levar coisa no monte. Aí tem os compromissos da igreja que tem que resolver. Fora
tem que fazer compra sou eu, quem tem que pagar a compra sou eu, quem tem que resolver o problema da família sou eu, tem que resolver o problema do carro lá na casa sou eu. Você está entendendo? E fora que eu tenho que, às vezes, eu tenho que ter um tempinho para minha família. Igual hoje, em nome de Jesus, eu falei, Senhor, não pode passar de hoje. Daqui a pouquinho eu estou indo lá para casa da minha mãe, do meu pai. Tem um tempinho que eu não vejo minha mãe e meu pai. A palavra de Deus diz que você não cuidar do seu, você é pior do que o ímpio. Pode abandonar, né? Deus está falando, honra teu pai e tua mãe. Tem filho que não vai fazer uma visita. Às vezes o pai e a mãe não quer dinheiro, não dá só sua companhia. Um abraço. Entendeu? Depois que morrer também não adianta você passar lá onde a mamãe morava, já era. Nem vai mais para lá, tá mais. Tem que fazer por ficar vivo. Entendeu? Então, olha a minha vida como é que é. E eu não tenho aqui na igreja, por enquanto, um pastor auxiliar, uma pastora auxiliar. Pastor Marcelo não tem porque não quer, só colocar aí, pronto, irmão, não é assim não. Isso é um chamado, e é Deus que escolhe, a pessoa tem que estar preparada. Se a pessoa não estiver preparada, já pensou botar um pastor aqui, já levei na cara, já me xingaram aqui dentro da igreja, já pintaram e bordaram comigo. Quem estava aqui no dia do Face, que aquela mulher queria quebrar meu celular? Levanta a mão. Quem estava aqui? Você já pensou se é um pastor que não está preparado, uma pastora? Isso aqui ia ficar pequeno, irmão. Olha o escândalo que não ia sair da igreja. Pastor cai na pancada, entendeu? Então a pessoa tem que estar preparada, não é assim não. E então, olha a minha vida como é que é corrida. Mas mesmo assim, eu faço de tudo para poder ter compromisso com Jesus, atender as pessoas direitinho, faz de tudo. Então, pessoal, às vezes você manda mensagem lá, eu demoro um pouquinho, mas depois eu vou lá e atendo, porque é muito correria. Um manda mensagem aqui, outro manda daqui, outro manda de lá, e hora daqui, faz de lá. E fora que eu tenho que ter o meu tempo também de oração. Porque se eu não tiver de pé, como é que eu vou ajudar você? Se eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ouvir a palavra, que nem eu estou falando que para ouvir a palavra, eu tenho que ouvir também. Eu não posso ajudar você se eu não ouço. Está entendendo? Eu não tenho fé, não estou ouvindo a palavra. Então eu ainda tenho a minha vida espiritual para cuidar. Né? No tempo de oração, tem que orar por mim, tem que orar pela minha família, tem que orar pelo ministério, tem que orar por você, por todos os homens, não é isso que a Bíblia fala? E pela causa de cada um tem isso também. Você está pensando que, pastor, você vem trazer uma causa, você está pensando que, você pensa assim, é mais ou menos, quase que igual um advogado. O advogado pega a causa dos clientes, ele tem que trabalhar em cada causa. Está entendendo? Não é assim, vou cuidar de todas as causas. Não é assim não, cada caso é um caso. Você tem que cuidar de um jeito. A mesma coisa é o pastor. Os casos que vêm até a gente, até o pastor, ele tem que levar a Deus. Senhor, agora eu estou falando com o Senhor, por exemplo, da vida da Dona Maria. O que está acontecendo na vida da Dona Maria? Isso, que ela me pediu oração. Pastor, eu estou com problema nessa área, então eu tenho que orar por ela, aquilo que ela está querendo, que ela pediu oração. Está entendendo? Aí marido, qual a causa da marido? Pastor, a causa é isso, que eu quero que você ore pela minha filha, por isso, pelo meu filho, por isso eu tenho que levar a Deus aquilo ali em oração. Coisa é séria, irmão, você não saiu, pastor. A responsabilidade do pastor, você só pode parar de orar quando a situação melhorar, mudar. E tem aqueles que demoram anos para mudar. Por quê? Porque a própria pessoa, não estou falando que é a Dona Maria, Maria, está acontecendo isso, eu dou um exemplo. A pessoa que não obedece, demora a bênção chegar na vida dela. Você tem que orar por ela para Deus abrir o olho, você tem que orar por ela para ela obedecer e para a bênção chegar. Tem isso também, entendeu? Então, eu estou me esforçando o máximo que eu posso, mas eu tenho que melhorar aqui na igreja os horários do culto, né? E eu não chego aqui porque eu estou dormindo, descansando, irmão. Eu nem dormindo direito, eu não estou. Natasha sabe disso, né, Natasha? Eu estou várias noites sem dormir direito, tenho que orar, responsabilidade, às vezes não dá tempo de eu fazer no dia de culto, eu tenho que fazer no dia que eu não tenho culto. Então eu tenho que melhorar esse negócio desse horário. Só que às vezes você vem para a igreja cheio de pressa de acabar logo a palavra. E o meu pastor, ele falou uma coisa: você tem que ter pressa de aprender, porque você não vai vencer sem Jesus.
Vai lá esse culto para mim embora. Aí você vai sem a palavra, você nem prestou atenção, você estava com pressa de ir embora almoçar. E você vai perder sua bênção. Continua na estaca zero, porque você não está prestando atenção no que Deus está falando com você, está com pressa. Se você fosse um daqueles grupos do discípulo, se você tivesse enquadrado naquelas 4.000 e poucas pessoas da multiplicação dos pães, você não iria estar ali junto com eles. Mas por quê? Porque eles ficaram 3 dias e 3 noites no deserto, lá no monte, no deserto, ouvindo Jesus pregar sem comida, porque Jesus falou, né? Eu tenho dó desse povo, eu estou pensando, tadinho deles ir desfalecer, porque já há 3 dias que eles estão sem comer. Você ficaria lá? Fala a verdade, você ficaria? 3 dias ouvindo um homem falar sem comer. Mas aí a gente vem para ele, meu Deus do céu, não acaba logo esse culto. E mamãe, como é que você vai vencer desse jeito? Entendeu? A coisa é séria, estou com fome, mas você não vai morrer não, irmão. Poxa, eu não comi nada hoje. Quando eu venho para a igreja, eu não como nada, comi ontem. E estou viva, estou falando aqui cheio de força. Não estou assim, gente, estou assim não, irmão. Eu não vou morrer não, entendeu? Daqui a pouco eu te como, pelo menos a gente está com a alma, com o espírito alimentado para você vencer, glória a Deus. Amém? Nem só de pão viverá o homem, esquece disso não. Senão eu vou soltar aqui minha boca, meu Deus, meu pão, eu deixei lá na geladeira, não, calma, nem só de pão viverá o homem. Lá no livro de Gênesis, para a gente finalizar aqui rapidinho, tá? Lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1. Gente, eu vou ter que resumir aqui, tá? Para dar hora. Deixa eu te explicar aqui. Lá no Gênesis, a gente não vai agora, eu vou dar um resumo aqui. Lá no livro de Gênesis 1, está escrito que Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os alimentos, os animais, Deus criou tudo. Ele criou um jardim, que ali naquele jardim tinha tudo de bom, gente. Ali tinha paz, ali tinha sossego, ali tinha alimento. Olha, não tinha pecado, tinha morte, não tinha doença, não tinha nada. Por isso que a pessoa costuma dizer que era o paraíso. Já viu? Fala, Adão e Eva estavam no paraíso. Tem até uma música aí que é do mundo, né? Que eles falam que Adão e Eva no paraíso. Então, por quê? Porque eles lá, eles não tinham que reclamar. E ele criou esse lugar maravilhoso com tudo de bom. Deus não criou nada de ruim, porque Deus Deus não tem nada de ruim nele. Tudo que ele criou, a Bíblia diz que tudo que ele fez, ele chamou bom. Então Deus só criou coisa boa. Só que depois que ele criou aquele lugar maravilhoso, ele percebeu que não tinha homem para cuidar da terra, cuidar dos animais. Jesus não deu, ele tem que vir lá no céu botar comida dos animais, botar água para eles, entendeu? Molhar as plantas, não tinha como. Então ele percebeu que não tinha homem, e ele criou o homem. Vamos lá, agora, Gênesis 2, versículo 4. Acharam aí? Aí ele está dizendo assim, ó, a formação do jardim do Éden, é isso? Estas são as origens dos céus e da terra. Dos céus e da terra. Essas são as origens do céu e da terra. Quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor
não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, né? Não tinha homem para cuidar daquilo ali. E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É isso? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na bunda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore, que, gente? Agradável e boa para a comida, e a árvore da vida. E no meio, na árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência, a árvore da ciência do bem e do mal. Desculpa falar, tá, pessoal? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você vai falar, poxa, mas não sei bem, eu não sei bem se a pastora está certa, não. Hoje você pode não me dar razão, mas daqui a um tempo o Espírito Santo de Deus vai abrir o seu coração e você vai entender. Tem gente que confia 100% na ciência. Logo a árvore da ciência, que era do bem e do mal. Você está entendendo? Porque a ciência, ela atira por dois lados. Ela serve tanto para criar coisa boa, quanto para criar coisa mal. O homem, Deus deu uma sabedoria, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu sabedoria ao homem. Tem homem que pega a sabedoria e cria coisas boas para ajudar o próximo. Cria lá um remédio para ajudar a combater. Jesus não levou essas doenças, né? Para tentar combater lá o mal que está atacando o corpo. Criar coisas boas, né? Mas também a sabedoria do bem e do mal, por quê? Porque também as armas de fogo criadas pelos homens, bombas, coisas para destruir. Esse calor que a gente sente aqui, que, poxa, mas Deus não está vendo isso aí, ó. Eu estudei sobre isso lá na autoescola. Isso aí é sujeira que o pessoal vai jogando lá para cima. Aí acontece isso aí, superaquece a terra. Lá na camada de ozônio, vai achar as dimensões dele. Entendeu? Até no espaço tem sujeira, gente. O pessoal conseguiu sujar até o espaço. Por isso que Deus não deixou chegar lá no céu. Por isso que Deus não deixou chegar no céu, eu sujar o céu. Eu levava um tanto de lixo lá pra cima, coisa séria. Eu falava, aqui não, aqui eu não quero bagunça aqui em cima, não. Deixa daí para baixo, aí. Até o céu eles conseguiram sujar. Por isso que esquenta assim desse jeito, não é normal. Então a ciência, ela vai para o lado, ela tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim, lado negativo. Então a ciência a ciência descobre lá uma vacina, alguma coisa para combater o vírus, para combater a doença, mas eles também criam veneno, chumbinho, coisa que mata. Então você vê, ó, tem que dar o lado bom para curar e para matar. Você está entendendo? Aí a ciência usou homens lá para inventar máquinas, né? Por exemplo, botar a pessoa lá no oxigênio, está um pouquinho de falta de ar, para ajudar a pessoa a respirar melhor, mas também criou lá uma arma de fogo para matar a pessoa. Está entendendo? Coisa séria. A faca, por exemplo. Uma faca, ela serve para dois sentidos, depende da mão de quem ela está. Ou na mão de uma cozinheira, uma pessoa boa para cortar o legume, a batata, mas bota na mão do assassino. O senhor tem aquela faca de furiosa. Quantas pessoas já morreu a facada? A faca pode ser, depende da mão de quem ela está, ela pode ser usada para fazer o bem ou para fazer o mal. Você entendeu? Então ele está falando aqui, ó, assim, a árvore da ciência,
e encha o que rodeia toda a terra de árvore, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Olha só como é que era o jardim, pessoal. Gente, tinha rio, tinha ouro, olha só. Tu gostaria de morar num lugar desse? Fala a verdade. Comida, ela lá pegava lá da fruta, lá tinha ouro, tinha rio, tinha coisa boa. Aí ele vai dizendo aqui, ó. E o ouro dessa terra é bom. Ali a bedélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo é o rio Gion. Enche o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro é Idequel. Enche o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque um dia que dela comeres, certamente morrerá. Deus dá tudo de bom, Deus quer tudo de bom para mim e para você. Deus não dá coisa ruim, estragada, não. Deus quer que a gente viva bem. Só preste bem atenção. Ele avisou o homem o que ele podia e o que não podia fazer. Assim somos nós hoje em dia. Deus quer que você seja feliz, que você viva bem, mas Ele já está falando para você o que você deve ou não fazer. Ali ela era daquela árvore do bem e do mal. E hoje você tem que fugir de tudo que é pecado, gente. Mentira, prostituição, você está entendendo? Pensamentos viciosos, pornografia, você tem que fugir dessas coisas, pessoal. Desobediência. Gente, isso não vai. Escuta o que eu estou te falando. Talvez você ainda não se convenceu disso, mas você vai se convencer um dia. Isso não vai levar você em lugar nenhum, você só está perdendo tempo. E às vezes a pessoa pensa assim: não, mas eu estou andando. Tá, assim, ó. Você está dando volta, você não está andando. Aí daqui 10 anos você descobre que está dando volta no mesmo lugar. Você entendeu? Isso não vai levar. Pecado, a gente tem que fugir do pecado para você viver bem. Esse o Adão estava bem, irmão. Estava ou não estava? Poxa, Deus ali com ele, no paraíso, dando certo. Estava tudo tranquilo. Como na nossa vida, você quando vai com Deus, enquanto você está na obediência, vai dar tudo certo. Não tem como dar errado. O diabo até tenta fazer dar errado, mas Deus não deixa. Deus faz dar certo. Deus investe aquilo ali e faz dar certo. Aí o que aconteceu? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Variei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra de todo animal do campo, toda árvore do céu, e os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Deus falou para ele: olha, você que escolhe o nome dos animais. Né? Olha aqui como é que Deus é legal, né? Você que vai escolher o nome dos animais. E o Adão pôs o nome a todo gado, as aves do céu, todo animal do campo. Mas para o homem não se achava um anjo que estivesse como diante dele. Como Adão começou a nomear os animais, ele percebeu uma coisa: que todos eles tinham macho e fêmea, só ele que não. Poxa, mas da minha espécie só tem eu de macho, cadê a fêmea? Entendeu? Só tem eu de macho, da minha espécie não tem eu. Aí o que aconteceu? Então o Senhor Deus fez cair sobre um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma
cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus formou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Deus formou a mulher, criou a mulher para o homem, gente. Por isso que a mulher, o homem que é o cabeça da casa. Você entendeu? E o cara, irmão, que quer uma coisa séria com Deus, não vai ficar com uma mulher aqui e ali. Isso é bagunça, irmão. Para Deus, isso é considerado prostituição. Você está prostituindo o templo do Espírito Santo. E eu sempre aviso aqui, cuidado com isso, tanto homem quanto mulher. Não vem escrito na testa da pessoa que a pessoa está com AIDS, não, pessoal. Deus que me perdoe, pastor, está me espraguejando, não, porque o salário do pecado é o quê? A pessoa está prostituindo o templo de Deus. Na hora o negócio acontece. Você está entendendo? Que Deus criou uma esposa com Adão. Foi uma bagunça com Adão. Então o pessoal quer fazer bagunça, quer ficar com uma aqui, outra ali. Está tudo errado. Você entendeu? Daqui a pouco vem a consequência do pecado. Não adianta pode ir o pastor para orar, a avó para orar, o tio para orar, já era. O senhor não obedeceu a Deus. Então, o que aconteceu? E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão, o pai e a mãe, e se uniciar a sua esposa, e serão ambos de uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Ora, a serpente era mais astuta que todas as arpilharias do campo. O diabo usou serpente, tá? Que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerá de toda a árvore do jardim? Ele disse à mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos seus olhos e desejava para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Está vendo como nós temos uma unção? Nós temos uma unção que mostra a gente quando a gente está certo e quando a gente está errado, viu? Meu Deus nem falou com ele, mas eles já se esconderam. Ele sabia que tinha feito coisa errada. Já viu aquela criança que quebra um copo, apronta uma coisa dentro de casa, vai lá e se esconde, fica quietinho, já sabe. Até esconde lá, até no caco do milho, esconde, que ele sabe que está errado. Ele sabia que estava errado. Então disse Adão à mulher: e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Botou a culpa na mulher. A pessoa que pega, Deus, eu fico chateada porque o meu marido isso, que minha filha isso. Não, mas cada um tem que responder pelo que fez, gente. Nunca pegue por causa de ninguém.
ouça Deus. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás, mais do que todas as bestas, mais do que todas as bestas, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tu e a tua semente. E esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E o Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carros também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnica de pele e vestido. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora não é a explicação, pessoal, presta atenção. Você lembra que vocês levantaram a mão dizendo que vocês queriam morar naquele paraíso? Quem não queria, né? Eles estavam muito bem, eles estavam muito felizes, tudo para eles dava certo, eles estavam andando com Deus, até que entrou o pecado no meio deles. Você está entendendo? Do pecado para lá, olha a vida deles como virar de cabeça para baixo. Você entendeu? Dali para lá, olha o que Deus falou para ela: agora com dor estudará luz a filha, com dor você lavará a terra. Irmão, eles foram expulsos daquele paraíso, foram lá lavrar a terra, começou o sofrimento, começou a doença, depois tiveram filho, o filho matou o outro, gente, começou o problema na vida deles. Quando? Vamos ver se vocês conseguiram entender. Quando que começou o problema, pessoal? Assim é a nossa vida hoje, pessoal, não é diferente. Deus quer que a gente tenha paz, que você coma em paz, que você seja feliz com a sua família, que a sua família seja salva, que você prospere, que você ande rindo, brincando. Deus quer que você viva nesse paraíso aqui espiritual, aqui na terra, que você usufrua das bênçãos do Senhor. Mas para isso é com obediência. Até onde eles obedeceram, as coisas foram bem para eles. Mas quando começou o pecado, virou tudo de cabeça para baixo. Assim é na nossa vida. Às vezes você não começa a obedecer a Deus, as coisas vão dando certo. Mas daqui a pouco você vira a cabeça para o desobedece de novo. Aí começa a dar tudo errado. Começa a vir as consequências. Gênesis significa o começo, o início. Deus é amor? É. Mas aqui como o pecado tem consequência? A Bíblia não fala que o pecado não tem consequência, nem no Novo, nem no Antigo Testamento. Não fala. Deus amava o Adão e a Eva? Amava. Fez tudo de bom para eles. Deus queria que eles vivessem paz ali, tivesse paz, tivesse sossego. Deus queria que eles fossem felizes. Só que quando eles entrou no pecado, eles desobedeceram, Deus também não
pôde livrar ele da consequência. Eles tiveram que pagar pelo preço. Você está entendendo? E pagaram. Veio a consequência, pastora. Mas hoje em dia Jesus veio e pagou pelo preço dos nossos pecados para você se converter, pessoal. Não pensa você que Jesus pagou o preço para você continuar no pecado, não. A Bíblia diz que quando você continua no pecado, mesmo depois que Jesus pagou o preço, você está crucificando de novo o Filho de Deus. Você já leu isso na Bíblia? Quando Deus te liberta dos seus pecados, você volta a praticar os mesmos pecados, a Bíblia diz que não tem nem mais salvação para você, não. Porque você já foi batizado, você já se arrependeu. Mesmo se você voltou atrás, você está crucificando de novo o Filho de Deus. Então Jesus pagou pelos preços dos nossos pecados, porque nessa época aqui, nada do que você fizesse, você podia ser salvo, nada. Não tinha mais salvação. Pecou, Hades. E Jesus veio para quê? Para dar uma chance de salvação. Ele morreu, carregou o nosso pecado, para que mortos, está lá em 1 Pedro, 2 Pedro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Jesus veio, pagou pelos preços do nosso pecado, para limpar os seus pecados, para você viver em santidade agora com Ele. Não é para você viver no pecado, senão, para que ele ia vir morrer para você continuar no pecado? Deixar então você no pecado. Entendeu? Eu vou morrer à toa, eu vou ficar pecando do mesmo jeito? Não, irmão. Você entendeu? Então, esse Gênesis, eu queria que você parasse para analisar. Olha a vida do Adão e Eva, quando estava na obediência, andando com Deus, e olha a vida deles quando eles começaram a pecar. Olha a diferença. Assim é hoje em dia. Quando nós andamos com Deus, prestamos atenção no que Ele está falando, nós obedecemos, tudo vai dar certo. Você está entendendo? Não tem como dar errado, tudo vai dar certo. Agora, se eu tombar para o lado do pecado, a consequência vem, Deus não pode fazer nada. Eles foram expulsos, perderam a vida eterna, eles iam viver eternamente, perderam a vida eterna. O diabo entrou, depois fez um filho matar o outro, e começou o problema, a reviravolta na vida de Adão e Eva. Quando que começou? Quando o pecado entrou. Gente, você está indo muito bem. O pecado entrou, escuta o que eu estou te falando, começa a dar tudo errado. O problema é o pecado, pessoal. A Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra o diabo, sabia disso? Ué, que isso? Não, a Bíblia diz que a nossa luta é contra o pecado. Porque o diabo ele é o tentador, ele vai tentar fazer você pecar o tempo todo. Você vai lutar para não pecar. A nossa luta é contra o pecado. Porque aqui, por exemplo, a Eva teve que lutar com o demônio que estava usando a serpente. A serpente nem tocou nela, gente. A serpente nem encostou nela, só tentou só. E ela caiu. Não houve uma luta corporal entre Eva e serpente. Não houve. A serpente simplesmente foi usada, astuta. Vamos lá, dá um jeitinho de derrubar ela. E ela caiu. Assim é o diabo, só que ele vai lá, ele vai te socar a sua cara, não vai fazer nada disso, não. Ele só vai tentar você. Ele vai tentar fazer você pecar. E se você não tiver impedimento, você vai cair. Aí começou o pecado, entrou o pecado, começou o problema. Vocês entenderam isso aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês? A diferença da vida do Adão e Eva sem o pecado e a diferença deles com o pecado? Sim ou não? Assim é a nossa vida. Por isso que a gente tem que fugir do pecado. Glória a Deus. Gente, nós vamos agora orar a Deus, né? Mas antes eu queria falar, tem uma irmã aí na igreja que ela deu uma sugestão a gente aceitou a sugestão. Pessoal, aqui na igreja nós temos compromissos para pagar, né? E é pago com o quê? A
aqueles que são chamados por Deus, não é todos que são, não, gente. Tem uns que, infelizmente, não sentem esse chamado de Deus, mas aqueles que são chamados por Deus, que amam a obra do Senhor, querem que o Evangelho cresça, né? Eles colaboram, ajudam. E a gente precisa daqueles que ofertam, dizimam, que são a coluna da igreja, para pagar conta telefônica, conta, coisas da campanha, pagar conta de luz e outras coisas, né? Então, o que acontece? O dinheiro que a gente arrecada aqui na igreja, geralmente, a gente não vai pagar a conta de luz, pagar uma conta de telefone, pagar coisas grandes. E às vezes acaba as pequenininhas deixando de lado. Já viu aquela pregação do pastor Mota? As raposinhas que destroem as linhas? Até o pecado é assim, cuidado, tá? Às vezes você foge daquele pecado grande. Graças a Deus eu não tenho isso, mas você esquece os pequenininhos. Não esquece os pequenininhos não, mata os pequenininhos também. Então, às vezes a gente com compromisso de